Dando sequência ao nosso Val para os Íntimos, hoje a gente está aqui em São Paulo, na Sérgio Gonçalves Galeria. E a gente vai conversar com o Sérgio para mostrar as obras que ele tem. Só para dar um panorama aqui para vocês. A Galeria do Sérgio Gonçalves é a responsável por todos os quadros que você encontra em todos os artefatos do Brasil. Ele fez uma parceria e todos os quadros que estão nas amostras da Artefato no Brasil são da Galeria do Sérgio Gonçalves. Então ele tem um acervo incrível. Eu vi esse quadro, fiquei apaixonado. Me diz, quem me conhece sabe que isso é a minha cara. Isso é de um artista francês chamado Bernard Prat. Acho que é assim que pronuncia, daqui a pouco o Sérgio fala para nós. Olha isso! Eu fiquei simplesmente apaixonado, mas tem uma história de como são feitos esses quadros que o Sérgio vai falar para a gente. O Sérgio está aqui, que é o meu anfitrião. Tudo bem, Sérgio? Olá, tudo bem? Prazer. Prazer em recebê-lo. Eu conheci o Sérgio na mostra do Artefato em Curitiba e aí ele me falou que ele é o responsável. Você tem uma galeria no Rio. Exato. A minha galeria é no Rio. Quer dizer, tinha no Rio, né? Tem no Rio e aqui. Agora, exatamente. E aí você foi obrigado a abrir aqui por conta da Artefatos, que você falou que tinha uma procura muito grande. Exatamente. Eles queriam um espaço físico. Eu sou de São Paulo, moro no Rio há muitos anos, comecei minha galeria lá há mais de 30 anos e tinha contatos aqui em São Paulo, claro. Mas depois dessa parceria com a Artefato eu fui meio que obrigado muito, a vir para cá, porque daí já não tinha mais como ficar somente de lá, né? E ainda mais com essa parceria daí quando se expandiu para Curitiba, Balneário Camboriú, então o Sul estava demandando também muito essa presença. Fala dessa criatura aqui, eu pronunciei o nome, sabe como é? Pronunciou, perfeito, Bernard Prat. Bernard Prat. Agora eu queria que você explicasse, porque ele estava me mostrando como é. Isso aqui é uma instalação que se transforma num quadro. Exatamente. Mostra aqui pra gente, esse é o livro. Esse é o livro que a gente lançou aqui no Brasil em 2012 e eu gosto de mostrar esse trabalho que justamente mostra, né, como a obra ele vai fazendo, vindo do chão, né, colocando subindo pela parede, repara nessa mesa virada, a cadeira totalmente recortada num primeiro plano, desconstruída. Isso é uma instalação? É uma instalação. Okay. E quem olha de lado da instalação, você não vê nada, porque ele cria de um único ponto de vista que está aqui. Então, quando você vê a obra... Vira a página. Isso é o que... É isso está aqui. Exatamente. Isso aqui é o quadro. Isso é o quadro. E esse daqui é impresso. Olha a mesa na parede, o que virou a cabeça. Exatamente. Olha a mão dele, como está na mesa... E que aqui você não repara, tá vendo? Okay. Aqui você não vê nada. Então, gente, é incrível. E tem também, que eu gosto muito de mostrar, esse trabalho aqui, que é um trabalho fantástico, feito numa sala inteira, né? Que, da mesma maneira, reparem como tem vários objetos. Bustos, né? E ele uma santa, um tubarão, e ele vai do outro lado e fotografa, repara que agora estão em outra ordem, e quando você mostra da onde ele criou, você vê o Salvador Dalí. Isso foi feito na ocasião do centenário de nascimento do Dalí, uma homenagem para ele. Gente, aqui tem diversos trabalhos nesse livro, não dá para a gente mostrar tudo. Não. E eu queria que você... aliás, nós temos sim, você tem uns vídeos aí que você está mostrando alguns trabalhos desse filmado. Sim, exatamente. Na minha opinião, ele é um arquiteto, um artista, um gênio, porque como é que a pessoa desconstrói, ele vê em 3 dimensões, daí monta e você vê isso aqui. É uma eterna dúvida. A gente sempre se pergunta se ele quando olha para você, se ele está te vendo também dessa maneira descontraída. Eu sempre pergunto, né, como que ele pensaria, né, as pessoas, né, porque realmente é incrível. Esse é um dos artistas. Esse é um dos artistas. artistas. Tem mais uma obra dele que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Exato. Esse aqui, eu vi alguma coisa dele no Artefato em Curitiba. Exato. Nós temos uma obra do Carlos Araújo, lá no espaço da Samara Barbosa, no Artefato Curitiba. E o Carlos Araújo é um artista daqui de São Paulo que é muito conhecido. Ele, há 30 anos atrás, ele começou a pintar somente obras sacras, contando as principais passagens da Bíblia. E ele colocou na cabeça que ele ia pintar uma Bíblia inteira. E aqui tem outro que faz parte dessa... É sempre essa série, tá vendo? Essa aqui é uma Sagrada Família, né? Então, é Jesus, Maria e o menino Jesus. Tá, mas você está explicando, ele pintou? Ele pintou 1000 obras para contar as principais passagens da Bíblia. E lançou essa Bíblia que a gente também tem aqui na galeria.
E esse lançamento foi em 2007, com uma mega exposição no Rio de Janeiro. A gente fez aqui em São Paulo também. E ele é o único artista que expôs no Panteão de Roma, que o Panteão reabriu para uma exposição de arte depois de 300 anos, de mais de 300 anos, em 2015, com uma exposição do Carlos Araújo. Porque agora pertence à igreja e como a temática dele era sacra, eles fizeram essa deferência ao artista. There is movement all around. There is something going down, and I can feel it on the waves of the air. There is dancing out there, and if it's something we can share, we can steal it. And the sweet city woman, she moves through the light. Antes da gente mostrar essas outras obras aqui, as pessoas já devem ter percebido que nós estamos numa casa, isso aqui não é uma galeria. E eu gostei da história que você falou, porque no Rio é uma galeria. Exato. Aí você sentiu uma necessidade diferente e quis abrir um espaço numa casa? Isso Exato. é uma casa? É uma casa. Ok, e aí? A ideia foi justamente que, como eu já tinha Já a tem galeria, uma galeria como e uma galeria tradicional. Exato, e tenho aqui também as lojas da Artefato como um showroom, né, mostrando permanente. todas as minhas obras. Então eu precisava, na verdade, de um contato mais íntimo com o cliente, um contato que fosse diferente. Então essa é a ideia da casa, porque aqui a gente criou uma história que é uma experiência com a arte. Aí a pessoa chega, senta. Senta, exatamente, é a nossa sala de estar, a gente senta. Está apreciando as obras. Pode-se mostrar os livros, a gente é uma coisa muito mais intimista. Né? A gente só trabalha com agendamento, né? Então realmente não tem aquela pessoa que chega, pode chegar, olha, não, sem nada, não. Então como tem esse agendamento, fica mais intimista ainda. Né? E a gente também começou com uma série de jantares e almoços junto com os artistas. Então, imagina, você sentar com um artista, por exemplo, um Carlos Araújo, né, ou Bernard Prat, que você gostou muito. Ele, quando vier para o Brasil, vem para São Paulo, vai ter um jantar aqui para o Bernard. E você sentar numa mesa não tem jantar. Que pague. É diferente. Né? É uma experiência nova. É uma experiência. Exato. Você vai comprar o quadro do artista, vai entender, enfim, é uma coisa completamente diferente. Porque numa exposição, meus 30 anos de carreira mostravam isso, que o cliente chegava e, eu queria conhecer o Carlos Araújo. Aí chega numa exposição, conversa 2 minutos. Porque alguém já chegou, alguém já está vendo, alguém chamou para fazer uma foto, enfim. Então, você não tem o contato. Aqui não, essa é a ideia, dessa experiência ser uma coisa, uma imersão realmente na arte e a gente explicar cada trabalho de uma maneira diferente. E aqui é a Bíblia, a foto que nós temos das passagens da Bíblia. Aqui, essa é a Bíblia mesmo, na verdade. É um livro pesado. Todas as obras vem dele. com uma gravura de seda e a Bíblia, tá vendo? Ela é muito grande e você tem daí todos os quadros. Os quadros dele aqui. Quanto tempo ele levou para fazer isso? Foram mais de 20 anos. E você falou que ele foi o único artista brasileiro que expôs então no Panteão. Exato. Que agora foi fechado porque é da igreja. Imagina o privilégio disso, né, para um brasileiro. Desde que passou para a igreja, mais de 300 anos atrás, virou uma coisa, né, a Casa Santa, não tinha mais o porquê. O último artista, inclusive, que expôs lá foi o Rafael Sanzio. Então, assim, daí eles chamam o Carlos Araújo e o Carlos, né, surtou. Mas é em função do trabalho dele em cima da Bíblia. Em função do trabalho dele, que ele já expôs em igrejas, ele já expôs em outros lugares, no Parlamento Europeu. Imagina um brasileiro que expôs no Parlamento Europeu. Por conta das raízes italianas da mãe. Você tem alguns quadros deles aqui. Tem. Nós temos tem aqueles dois e tem outras coisas, tem espalhados pelas lojas também, enfim. E esse quadro aqui, quem é ele? Esse é o Newman Schultz. O Newman, ele trabalha com essa ideia das paisagens imaginárias. Né? Hoje ele está fazendo uma série muito ligado à terra, né? Às pedras. E estão vindo uns desenhos maravilhosos, que é uma exposição que a gente vai fazer o ano que vem. Mas essa série, você repara que você vê as montanhas, né? Você vê aqui muitas
pessoas veem um mar, um lago, né, mas a água. montanha é bem definida. Mas a montanha você tem a coisa muito Agora, forte. o que é esse quadro aqui, que é uma nota de R$1.000, e aí você vê, já tem as imagens, aí você vê ele completamente diferente. É essa a ideia? Essa é a ideia. Quem é o artista? É o Alexandre Frangione, é um artista aqui de São Paulo que a gente começou justamente a trabalhar há pouco tempo, e eu gosto dessa ideia dele, né, de como, na verdade, o dinheiro muda, né, e como a gente já teve essa coisa mais mutável na nossa vida, né? Verdade, mas como é que ele conseguiu retratar isso é absurdo. Mas daí é o artista, né? Outro quadro que eu falei pro Sérgio, eu preciso de uma galeria, eu acho. Eu podia trabalhar com arquitetura, que eu sou apaixonado por arquitetura, moda e galeria. Não dá para ter todos os quadros, você tem que ter uma galeria, você tem que vender. Ah, claro que dá. Olha como cabe quadro em casa. O que é isso? Quem é e o que é essa foto? Esse trabalho é fantástico. Esse é o artista hoje que está bombando. Tem na Artefato em Curitiba também, não tem? Tem na vitrine do Jaime Bernardo, tem no espaço claro. Exato. Eu tenho no espaço da Juliana Meda também e tem no espaço da Débora Nicolau. E o que é? Quem é ele? Esse é o Marcelo Kovalev. Ele é um artista de 24 anos. E novo, mas que sabe exatamente o que quer e sabe fazer. Né? Esse trabalho começa, na verdade, com pintura e desenho. Então o rosto não é um rosto verdadeiro, é um rosto criado por ele. Ele criou essa imagem. Criou. E ele passa essa imagem para o computador, né? Trabalha, faz uma interferência digital e depois imprime a foto, numa tiragem somente de 5. E está sendo um sucesso nacional. A gente tem vendido muito bem o trabalho dele. Agrada, né, essa história das fotos de rosto. No espaço do Jaime Bernardo tem 2 fotos, tem 2 quadros assim, num tom de branco, uma coisa absurda. Também tem. Eu tenho outro trabalho dele aqui em branco também. E esse aqui? Esse aqui é uma foto também? Essa é uma foto. Essa é uma foto do Kaique Lagis. Ele é um artista também novo, um fotógrafo novo, que eu lancei. Eu gosto muito de lançar artistas novos, sempre gostei. Porque é um desafio, na verdade, você começar a fazer o artista se tornar conhecido ou as pessoas se apaixonarem pelo trabalho. Né? Então, eu acho que é muito, muito bacana, né, de você apresentar novidades. E o Kaique, ele tem um olhar muito particular para a foto, para um artista tão novo. Né? Então, assim, ele pega essas cenas isoladas, aquela coisa de paz, porque é uma coisa de contemplação de paz. Sim, né? você está olhando uma paisagem tranquila. Exato. Não, e o pássaro ali caladinho, bonitinho, tal, não sei o que, é muito gostoso. Né? E esse aqui? Esse é o Carlos Muniz. O Carlos Muniz é um artista mineiro que eu represento há alguns anos. E ele trabalha com essa questão da geometria. Repara que tem sempre quase que uma inversão do trabalho no segundo. Verdade, né? verdade. Então ele gosta justamente dessa coisa, como a cor altera a nossa percepção, né, das formas. Verdade. Essa é a maneira que ele trabalha. E esse love, é love aqui? É o love. É o love? Ai, que lindo isso. Parece papel amassado e jogou na parede? Exato. O que é isso? Esse trabalho é do José Guedes. O José Guedes já é um artista super conhecido, um artista de Fortaleza. E ele começou com essa série que ele chama Fênix, que é um trabalho que, na verdade, ele pega o trabalho dos grandes mestres, né? No caso, o Robert e Diana, né? Aquele famoso Love. Ele imprime o trabalho e ele amassa, como se ele estivesse se apropriando. Não, foi perfeito. Ele se apropria do trabalho do artista e ele interfere no trabalho do artista. Transformando numa outra renascendo coisa. De uma outra maneira. E daí ele fotografa esse amassado e faz o recorte. Né? Então, ele parece 3D, e ele não, né? Exatamente, ele fica com a imagem do 3D, mas ele não é 3D. Né? Ali eu tenho outro trabalho dele também feito em cima do Damien Hirst. E aqui, um teatro. Esse é um teatro do Yuri Seródio. E o Yuri tem essa série que ele chama de Paralelos, né? Que são sempre os grandes teatros, as grandes... vazios. Ele pega, por exemplo, eu falo que eu tenho inveja, né? Porque ele tem fotos do Vaticano vazio. Ele conseguiu a permissão para fotografar aquilo vazio, né? Que é único. Exatamente. Então, assim, é maravilhoso. Quando você olha aquelas fotos, dá aquela inveja, né? E isso aqui? Esse é o Emanuel Araújo, que é um nosso grande escultor. E ele é um baiano, mas radicado em São Paulo. Ele que fundou
o museu aqui da arte africana, e ele trabalha sempre com essa questão da geometria, dos volumes na obra dele. E eu gosto porque você parece, né, que o trabalho, você repara que ele, de repente ele está reto, mas ele parece que está torto, ele dá aquela confusão no olhar. É quase uma instalação. Exatamente, Muito que bem. eu sou apaixonado. E aqui Só chamando a atenção para uma coisa, eu adoro esse banco, que é um grão de feijão. que é um grão de feijão, que é do Carlos Vergara, que foi de uma exposição que ele fez nos anos 70, e a gente retomou isso numa SP Arte aqui em São Paulo alguns anos atrás. É um banco que é super confortável e ao mesmo tempo é uma obra de arte. Uma obra de arte. You know you can't fool me. I've been loving you too long. You started so easy. Esse quadro aqui eu achei ele tão bonito também, e não é do mesmo artista Love, Exatamente. e tinha um azul assim no espaço em Curitiba também. Tinha, do Renan e do Ari. Tons de azul. De tom de azul, que é um Vasarely. E aqui a gente tem essa borboleta, que é da série que ele fez Mas em cima é do Damien amassada Hirst. também. Exatamente. E você olha, né, parece... A primeira vez que eu mostrei o trabalho dele na SP Arte, as pessoas chegavam do lado para ver assim, gente, não é possível, tem que ter um pouco de volume, mas não tem, né? Agora outra minha paixão de novo aqui é o Bernard Prat. Muito bem, Bernard Prat. Olha, isso é um arlequim, você olhando de longe. Exato, é um arlequim do Picasso. Aí quando você olha, ele pôs havaiana, ele pôs boneco, caixas de fósforo. Aqui tem umas esculturas de cachorro, pato, xícara. Gente, aqui são canetas. Canetas. E o que eu achei interessante é isso, né? Quer dizer, é isso interessante. De longe você olha e você vê a imagem do que ele quer passar. Gente, que coisa maravilhosa. E quando você chega eu preciso perto... de um dele. Vamos providenciar. Um dele tá ótimo, eu preciso de um quadro dele. Porque eu me identifico com isso. Não, é perfeito. E vou te falar que daqui a alguns anos você vai olhar e vai falar, nossa, eu não tinha visto isso daqui no quadro. Porque sempre vai ter um objeto a mais. Né? Mas o que é legal é de longe, você vê a imagem daquilo que ele quer passar. Exatamente. E aí depois você vai descobrindo o quadro. Que loucura. E esse quadro aqui? Esse é do mesmo artista do feijão que eu mostrei, é o Carlos Vergara. Essa é a pintura do Carlos Vergara. Mas ele tem volume, ele tem uma textura. Tem. O Vergara é um artista que está fazendo agora 79 anos, é um dos grandes artistas brasileiros. Eu tenho assim o maior respeito pela obra dele. Eu fiz uma exposição dele, tive o prazer de fazer uma exposição dele em Nova York, quando eu tive galeria lá. E ele trabalha fazendo uma monotipia. Então ele, na verdade, trabalha em cima de uma mesa ou do chão e ele faz o trabalho ali. Depois a tela vem em cima dessa coisa que ele criou em cima da mesa ou do chão, né, com uma resina própria para quando sair... Pronta. Não pronta, vem com a maioria das informações que ele queria. Daí ele vem fazendo Então você repara todos esses trabalhos, as formas, como ele vai tirando isso. Agora tem um outro quadro aqui também que eu gostaria de mostrar, que é muito engraçado. Eu achei engraçado, não sei se eu posso me referir dessa maneira. Divertido. O que é isso aqui? Quem é o artista? Esse é do Alexandre Frangioni também, aquele do dinheiro. Ele trabalha sempre com essa questão do financeiro. E repare que os porquinhos, né, falando daquela ideia dos cofrinhos de antigamente. Sim, eu tive isso quando então, era criança. pois é. E ele faz os porquinhos com aquelas impressoras 3Ds. E daí cada um deles tem uma moeda. E essa é a série Covid. Então todos estão de máscara. Os porquinhos estão de máscara. E todos eles, né, a economia do mundo tentando chegar na economia dos Estados Unidos, que tem o dólar. E aí o muro do Trump. E o muro do Trump ali impedindo que ele chegue. Adorei isso.
O Sérgio não queria mostrar isso aqui, que é o ateliê, o escritório onde resolve os problemas, acerta a parte financeira, mas também é onde tem o estoque. Eu adoro isso. Sabe, eu acho que isso tem uma energia muito positiva. Na verdade, tem muitos clientes que gostam justamente dessa mexer, coisa, de a gente olhar, ficar fuçando, né? Porque acaba descobrindo alguma coisa. Normalmente tem mais coisas, mas como a gente acabou de montar agora a mostra de Curitiba, estou montando a mostra da Beach in Country aqui de São Paulo, então... A Beach também é sua? Também é minha. Tudo. Puxa, não é fraco. Tá dominado. Esse é o quadro que tem em Curitiba, uma versão dele, né? Do Jaime Bernardo. Do Jaime Bernardo. Tem 2 ou 3, na verdade. Exato, tem 2 dele lá. É também do Kovalev. Então você repara, né, no traço do artista, como ele realmente faz uma pintura fantástica. E nós vamos fazer o ano que vem uma exposição aqui só com os desenhos e as pinturas dele. Nossa, não vão ser fotos, daí vão ser só os desenhos e as pinturas. E aqui você também tem mais obras. Tem. Que lindo isso aqui. Esse é um trabalho do Manuel Fernandes, que ele trabalha, você repara que é uma mandala, Sim, né? Mas uma mandala feita realmente com pastel, com giz. Ele vem com várias técnicas fazendo, é um trabalho que vai vindo camada por camada, então você repara que quando parece você olha de perto, solta. você vê, né? Exatamente, como se ela estivesse solta. Essa é a ideia do... Isso aqui, coisa bonita, diferente. Essa é uma fotografia do Denilson Machado. Ele viaja muito para a Ásia, ele adora viajar pelos países asiáticos e tem esse trabalho que assim é de uma felicidade incrível, né? Você ter a figura ali e de repente aparecer uma criança rezando sozinha naquele momento. Eu brinco que ele pagou para alguém, para a criança aparecer ali, né? Porque não é possível. Não, e tá perfeita, ela tá com os olhos fechados, um oriental. Exato. Não, é tão lúdico e tão... Nossa, encantador. E isso aqui? Esse é do Fábio Cansado. O Fábio Cansado é um artista mineiro e um fotógrafo também que tem uma carreira muito bacana. E essa série que ele pega, né, dessas coisas contínuas, eu acho assim incrível. Esse lago também é dele, tá vendo? Ele pega essa coisa do movimento que aconteceu, né? Então ali. assim é muito legal. Bárbaro. Esse artista aqui também é um artista que eu lancei há 2 anos atrás. É um artista norueguês que está radicado aqui no Brasil. A história dele é muito engraçada porque ele chegou aqui num carnaval e uma amiga minha me indicou. E eu, no carnaval, falei, não vou trabalhar. E depois de um tempo eu vejo no Instagram dela uma foto dela com um quadro atrás. Falei, nossa, que quadro bonito. Ela, do artista que você não quis conhecer. E ele se apaixonou por uma moça aqui, voltou para o Brasil e daí eu conheci o trabalho e comecei a trabalhar com ele. E também tem um quadro que a gente está vendo aqui que é muita mistura de cabelo, uma coisa assim. Fala um pouquinho dessa artista. É o trabalho da Andrea Facchini. A Andrea, ela trabalha com essa ideia dos fios que tecem a vida. Então você vê que ela tem os cabelos, né, que acabam sendo também os fios dos tecidos, né, os fios das nossas veias, os fios das asas das borboletas. E o trabalho dela é sempre daí, vem nessa ideia de que tudo está, né, se misturando e que eu ainda brinco, né, que é a vida por um fio. A gente até usa essa expressão. Sim, tem essa né? expressão. E você repara nas figuras daí, né, aquela com a tesoura na mão, né, quer dizer, então é como se a gente estivesse ali, daqui a pouco a gente já não está, então por isso essa coisa da figura meio se diluindo. Né? Sérgio, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, adorei os quadros, mas eu tô habituado a ver um quadro pequenininho no banheiro. Você pôs uns 15 aqui. A ideia justamente foi essa, né? Mas lindos, como aqui a gente tem essa questão de provocar os olhares, né? Para instigar a pessoa a olhar de uma outra forma para casa, né? Porque normalmente, aquilo que eu falei,
para você no começo. Você olhar numa casa normal, não vai ter um quadro do lado do outro. Claro. Né? Um colecionador tem, ok? Mas as pessoas têm essa dificuldade de, mas eu queria ter um trabalho. Posso? Pode, claro que pode ter também. E no lavabo principalmente, né? Então eu chamo do nosso lavabo artsy, justamente por isso, né? Para eu poder mostrar para os clientes que ele pode ter na casa dele muito mais do que um quadrinho só, ou que ele pode ousar. E realmente aquela coisa, gostei de um trabalho pequeno, não sei onde colocar, vamos colocando no lavabo, vai montando aos poucos. Quer dizer, a casa, ela é aberta, né? Quer dizer, ela é nossa, a gente tem que ter posse dessa casa e da gente poder ter as mil possibilidades e exercer essas possibilidades. Exercer, nesse caso, né, nessas obras de arte, depende um pouco do seu bolso, né? Porque vai ficar meio caro manter o lavabo. Para ele é muito fácil, ele vai colocar. Mas a gente tem de todos os níveis de preço aqui, é tranquilo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É uma sugestão do programa, né? Mostrar galerias de artes, artistas diferentes. O Sérgio, então, tem a galeria no Rio, aqui é uma casa, funciona dessa maneira, você liga, marca um horário, aí você tem essa experiência. Independente de você vir aqui, qualquer artefato do Brasil, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que você for, todos os quadros de todos os espaços são dos artistas que você encontra aqui. Eu acho muito mais fácil, circulando, eu gosto de ver já ambientado, aquilo já me traz uma ideia. Às vezes eu tenho dificuldade. E em Curitiba, por exemplo, suas obras estão muito bem colocadas, em todas. Os profissionais capricharam. Cada espaço, por exemplo, onde o Jaime Bernardo colocou, aquilo tem a ver com aquele ambiente, combina. Verdade. Aí os outros, todos eles. E aqui em São Paulo também, enfim, se você passear por qualquer artefato do Brasil, você vai ver essas obras, aí você pode entrar em contato com o Sérgio e aí agendar um horário, vir aqui conversar, ver tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, para mim foi um prazer e um aprendizado. Sérgio, super obrigado por ter dado prazer foi meu em recebê-los e estamos abertos aí a todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais. Obrigado, sucesso. Obrigado a você.